Aleluia. Então estamos aí, como eu falei, ano de Neemias. E aí o nosso tema é fazer a vontade de Deus levanta oposições. Vamos repetir todos juntos? Fazer a vontade de Deus levanta, mais uma vez, fazer a vontade de Deus levanta oposições. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas isso não significa que vai ser fácil fazê-la. Muito pelo contrário. Por ser boa e nós somos maus, já vai ser difícil fazer. Já que ela é perfeita e nós somos os imperfeitos, vai ser difícil fazer. E já que ela é agradável e nós nem sempre somos agradáveis, vai ser difícil fazer a vontade de Deus. Então, nós temos aqui, a fazer a vontade de Deus levanta oposições. Porque sempre que nós damos um passo em fazer a vontade de Deus, automaticamente nós deixamos de lado o mundo. Deixamos os desejos do mundo. E aí o Senhor diz, nós não podemos servir a dois senhores, porque se vamos servir a um, nós vamos agradá-lo, mas o outro ficará desagradado. Então é sempre antagônico. Se eu faço a vontade de Deus, eu estou rejeitando a vontade do mundo. Se eu estou servindo a Deus, eu estou deixando de servir ao mundo. Se eu estou agradando a Deus, eu estou desagradando ao mundo. Apóstolo Tiago diz que aquele que se constitui amigo de Deus, automaticamente ele se constitui inimigo do mundo. Mas se eu me constituo amigo deste mundo, automaticamente eu também me constituo inimigo de Deus. É uma matemática simples, como 1 mais 1 são 2. Não é uma equação que você tem várias variantes, não é uma fração que você tem outras variantes. É uma matemática básica. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, sempre vai se levantar oposições contra nós. Porque o sistema deste mundo, ele está contra a vontade de Deus, sempre. E no mundo não existe dois sistemas como muita gente pensa. No mundo não existe direita e esquerda, só existe um sistema. Sempre assim. Só existe dois sistemas, o sistema do mundo e o sistema de Deus. Deus não está em nenhum sistema deste mundo, não, gente. Qualquer sistema deste mundo é deste mundo. E Deus é outra coisa. Então, muita gente pensa assim, porque o sistema A ou B... Não, não é de Deus, não. O sistema deste mundo é deste mundo. Ele sempre vai trabalhar para favorecer o Senhor deste século. Sempre assim. Então, nós precisamos entender que nós não temos como nos livrar deste mundo, porque nós estamos aqui. A oração do Senhor é o quê? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a gente vai continuar no mundo, não tem jeito. Mas a gente precisa ter percepção de que os governantes deste mundo, eles servem ao Deus deste mundo. Todos eles. Não tem nenhum que sirva a Deus. Todos eles servem ao Senhor deste mundo, servem ao sistema, todos. Não, eu não estou no sistema, é esse que está. Quando ele diz que ele não está, é ele que está. Porque ele quer o quê? Enganar. Sempre assim. Então nós precisamos entender que, embora estejamos neste mundo, nós não somos deste mundo, nós somos estrangeiros. Então, como nós podemos nos defender desse sistema? Como nós podemos entender como as coisas funcionam? É nós olhando para o firme fundamento da nossa fé, olhando para a nossa viva esperança, que não está neste mundo. Vamos passar por problemas aqui, sim. Mas o que nós precisamos é ter paz. Quando Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas antes ele falou o quê? Eu digo essas coisas, não é para ninguém ficar preocupado, não é para ninguém perder a cabeça, não é ninguém querendo morrer, não é nada disso não. Eu escrevo essas coisas para que vocês tenham paz, primeiro. No mundo, vocês terão aflições. Mas o princípio é o quê? Ter paz. E essa paz não é a paz do mundo. Porque no mundo, para eu ter paz, eu preciso ter armas. No mundo, para eu ter paz, eu preciso ameaçar todo mundo. Para mim ter paz, eu preciso pisar em todo mundo.
Eu preciso colocar medo em todo mundo para mim ter paz. Essa é a paz de Cristo? Não. Esse é o amor de Deus? Não. Porque João diz que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. Então o sujeito que diz que quer paz, mas ameaça todo mundo, ele quer paz? Não. Ele diz que quer paz, mas ele precisa ter armas atômicas. Ele quer paz? Não. Não tem como, gente. É antagônico. É contrário. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus sempre vai trazer oposições. Até dentro da igreja, tá? Não é só lá fora não, hein? Mas a vontade de Deus, até dentro da igreja, você vai encontrar oposições. Sempre. Porque, infelizmente, tem gente que entende que pode esperar alguma coisa boa do mundo. E não tem como. O mundo, ele caminha a cada dia mais para fazer a vontade do Senhor deste mundo. Mas nós viemos fazer a vontade de Deus. Então, sempre vão entrar em choque. Não tem para onde correr. Então, fazer a vontade de Deus sempre vai levantar oposições. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia. E nós estamos falando aí do livro de Neemias nesse tempo. Lembrando que Neemias foi um administrador que foi responsável pela reconstrução das muralhas de Jerusalém. E aí, ele viajou algumas vezes lá da cidadela de Susa, na Pérsia, até Jerusalém para fazer esse trabalho. Ele era um alto funcionário do Palácio Real. E ali ele ficava ali indo e vindo de acordo com a vontade do rei, a quem ele estava sujeito. Mas ele nos dá algumas lições aqui. Neemias é um homem determinado. É um homem que não via as dificuldades, ele via as oportunidades que Deus estava lhe proporcionando. Então precisamos aprender muitas coisas com Neemias. E aí nós temos algumas lições importantes para extrair desses 2 capítulos aqui de Neemias. E aí quais são as lições importantes que podemos extrair desse texto? E aí eu queria a primeira lição que você tira daqui desse livro de Neemias, logo assim no início do capítulo 3. Primeira lição que nós tiramos aqui desses 2 capítulos de Neemias. Tem várias, eu vou tirar algumas aqui. Na obra de Deus é necessário haver unidade de propósitos. Quando não há unidade de propósito, a obra não anda, as coisas não acontecem, as coisas não vão à frente. Quando nós levantamos um projeto, quando nós apontamos uma ideia, quando nós queremos fazer algo, nós precisamos comunicar com as pessoas. Dependendo daquilo que você vai fazer, você precisa agregar pessoas, você precisa agregar ministérios. E aí você precisa que todos que estejam envolvidos estejam num só propósito. Tenham um único alvo. Porque senão a coisa não anda. Nós no final do ano aqui tivemos um musical. E aí havia 5 ministérios da igreja envolvidos. Por que deu certo? Porque todas as pessoas dos 5 ministérios estavam envolvidos, direcionados num só propósito. Quando falei com os líderes, todos os líderes se empenharam num só propósito. Não houve divisão, não houve ideias divididas, cada um foi contribuindo. Eu lembro quando eu fiz o primeiro roteiro, lembra, Célia? Até a gente chegar no resultado, eu fui alterando várias vezes. Pastor, isso aqui não vai ficar bom não, melhor a gente fazer desse jeito. Aí eu ia lá e alterava. Pastor, essa ideia aqui, na prática não funciona. E nós fomos alterando. Por quê? Eu tive uma ideia, mas essa ideia ela foi compartilhada. E cada um dos líderes dos ministérios foram contribuindo para o resultado final. Então, os nossos propósitos eram um só. E aí, quem está de frente precisa ouvir a contribuição do outro. Porque quando eu ouço, na multidão de conselheiros, os projetos o quê? Crescem. Eles são bem-sucedidos. Porque eu vou ouvindo e, na prática, as minhas ideias, muitas das vezes, não iriam funcionar.
E aí, as sugestões foram acontecendo e a gente foi fazendo as adequações de acordo com que as coisas acontecessem. Eu lembro que a gente tinha pensado, desde o começo pensei, fazer uma rampa aqui que vai ficar melhor. Não, vamos botar uma escada. Aí depois, Renato chegou à conclusão, não, realmente, para descer os crucificados aqui, escada não vai dar. E aí, fez-se a rampa. Por quê? O acesso era melhor. Tanto para nós que estávamos aqui entrando em cena, quanto para o pessoal descer os equipamentos que nós colocamos aqui, o cenário, tudo. Então, tudo isso foi o quê? Uma junção. Todos estavam trabalhando num só propósito. Então, para haver sucesso na obra do Senhor, para realizarmos a vontade do Senhor em qualquer projeto, em qualquer empreendimento que fizermos na igreja do Senhor, precisa haver unidade de propósitos. Então, olha só aqui no capítulo 3, como é que começa aqui. Nós estamos falando o quê? De reconstrução dos muros. Olha só no capítulo 3 aí como é que começa. Então, o sumo sacerdote, Eliasibe, se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre 100 e até a torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó. Ao lado deles, Zacur, filho de Irim, e os filhos de Ramacenar reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e trancas. Pastor, o que isso tem de interessante? Nós estamos falando de quê? Reconstrução dos... E o que o sacerdote tem a ver com isso? Ele é pedreiro? Carpinteiro? Qual é a função do sacerdote? Servir no... Mas quando há unidade de propósito, você bota a mão. Eles podiam dizer, não, a nossa função é servir no templo. Nós fomos designados para servir no templo, mas o que eles fazem? Eles botam a mão na massa. Porque o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. O propósito é maior. Então, os sacerdotes, tanto o sumo sacerdote, quanto os sacerdotes, vão participar da reconstrução. A reconstrução é dos muros da onde? Dos muros da onde? De Jerusalém. Mas diz que os homens de Jericó estavam na obra. Os caras são de fora. Eles são de Jericó. A reconstrução é em Jerusalém. Mas o que eles fazem? Eles vão trabalhar na reconstrução. Unidade de propósito. Então nós vemos aqui que a obra prospera porque esses homens, e aí os filhos de Manassés, eles são homens que vieram na primeira leva, junto com Zorobabel. Estavam também fora da capital. Mas há unidade de propósito. Porque reconstruir as muralhas era fundamental. Então nós vemos aqui que os sacerdotes estavam empenhados, que os homens de Jericó estavam empenhados, que os outros homens lá de fora da cidade também estavam empenhados num só propósito. Por isso a obra prosperou. Então, para haver prosperidade no nosso meio, na nossa obra, precisa haver unidade de propósito. Primeira lição que nós aprendemos é a unidade de propósito. Segunda lição que nós podemos extrair aqui. Quando a igreja trabalha com unidade de propósito, se levantam oposições. Ao mesmo tempo que a igreja se une, filho, se prepara, levantam-se oposições. Olharam e falaram, nós temos um alvo, reconstruir as muralhas. Qual o propósito? Segurança. Aí você tem o alvo, reconstruir. Você tem ali, né, o propósito, que era a segurança. E cada um mete a mão. É como fazer. Cada um vai fazendo a sua parte. Cada um vai fazendo o seu trabalho.
Mas isso vai levantar oposições. E aí já chega no capítulo 4, porque o capítulo 3 é todos os homens que vão trabalhar essa obra. Pessoas diferentes, diferentes profissões, diferentes lugares que estão, cada um vai fazer uma parte. Ninguém se exime, porque Neemias, que era o cabeça, era o exemplo. Neemias, que era o cabeça, estava de frente. Neemias, que era o governador, botava a mão na massa. E aí ele servia de exemplo. Se o cara que é o governador, que é o responsável pela administração da cidade, está metendo a mão na massa para fazer a obra, eu sou motivado a fazer a obra. Porque o meu exemplo maior é quem? É o líder. Ele não somente manda, ele também faz. E aí, esses homens todos se empenham. Então, quando ali havia um propósito daquele povo, eles estavam unidos, levantaram-se posições, que está aí, capítulo 4, de 1 a 3, diz assim: quando Sambalate ouviu que estávamos reconstruindo a muralha, ficou irritado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras foram queimadas poderão renascer daqueles montes de pó? Tobias, o amonita, com Sambalate, disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. Isso aqui era uma referência a um ditado popular que, quando se fazia alguma construção ruim, e aqueles usam raposa, mas você vê os cachorros fazendo muito isso na rua, né? Cachorro, quando chega num poste, assim, que ele sente o cheiro de outro cachorro, o que ele faz? Ele urina naquele lugar. No poste, no muro, seja lá onde for, para demarcar território. Então, é mais ou menos essa expressão aqui. Ó, se a raposa chegar lá e urinar na muralha, ela vai cair. Só que assim, era bem pejorativo isso. Porque a muralha tinha 6 metros de largura, gente. Quase 20 de altura. Você acha que se o cachorro for ali urinar na muralha vai cair? Não vai, filho. Isso era uma forma pejorativa de dizer assim: o trabalho deles não valem nada. E muitas das vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor, e as pessoas vão dizer: oh, não vai dar em nada, não vai dar resultado, não vai acontecer nada. Aí nós estamos preparando aí um grande trabalho, um grande mutirão de evangelização, e aí alguém dentro do nosso meio, muitas das vezes, vai olhar e isso não vai dar nada não. Lá fora vão dizer, mas aqui dentro também tem gente que vai dizer. E não fique alarmado não, isso acontece sempre. Porque dentro do povo de Israel também havia oposições. Havia propósito, havia unidade, mas havia gente também que estava puxando para trás. Tinha gente que estava puxando o freio de mão toda hora. Gente que estava sabotando a obra por dentro. Então as oposições, elas se levantam, tanto de fora, muitas das vezes de dentro. E aí a gente não pode pensar que isso não vai acontecer. Porque quando você sabe que isso pode acontecer, você não se frustra na hora que acontece. O grande problema é você achar que tudo vai ser 1000 maravilhas. Que tudo vai correr bem. Lembra de Pedro, quando Jesus falou que ia ser crucificado? O que Pedro falou? Eu não vou deixar. O que Pedro estava fazendo? Estava tentando sabotar o propósito de Deus. Na oração agora, que eu fiz agora de manhã, veio até a memória, eu falo disso. Tem gente tentando sabotar os propósitos. Gente de dentro. Gente que está torcendo contra, mas está dentro do projeto. Quando mais na frente nós fomos estudando aí os capítulos posteriores, vocês vão ver que gente de dentro. Gente de classe alta.
Gente da família dos sacerdotes estavam tentando minar a obra. Mas isso não frustra Neemias, por quê? Neemias falou, ó, não posso ser ingênuo. Porque quando a gente é ingênuo, a gente acaba se frustrando. Não chega no meio do projeto e para. Poxa, porque alguém se rebelou, porque alguém se levantou contra. Não, isso vai acontecer. Mas nós precisamos ter um objetivo, nós precisamos ter um alvo, aonde eu quero chegar. Neemias sabia para que ele foi chamado. Ele foi chamado para reconstruir as muralhas. E ele ia até o final para conseguir aquilo que ele foi chamado para fazer. Não olhou as dificuldades, como eu falei, olhou as oportunidades que Deus foi lhe concedendo desde o começo. Lá no começo, você vai ver lá no primeiro capítulo, quando ele recebe a notícia que Jerusalém estava em ruínas. Templo destruído, portões queimados, muro derrubado. Ele diz que ele lamentou e chorou. Mais ou menos 4 meses, até que ele teve a oportunidade diante do rei. E aí, quando o rei lhe dá uma abertura, ele chega e fala tudo o que ele precisava. Porque ele estava lamentando, estava chorando, mas também estava planejando. Ele não ficou lamentando e chorando somente. Ele se planejou. Quando o rei perguntou, o que você quer? Ele deu uma lista de tudo o que ele precisava para realizar o propósito. Então é preciso planejamento. Então, quando nós fazemos a vontade do Senhor, vai haver oposições. Então nós precisamos entender isso. Fazer a vontade do Senhor traz oposições. E aí, versículo 7 e 8, capítulo 4, ainda diz assim: quando Sanbalate, Tobia, os árabes, os amonitas e as donitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém iam adiante, que já se começaram a fechar as brechas, ficaram muito irados. Primeiro eles acham que não vai dar em nada. Daqui a pouco eles estão vendo que a obra está andando, está caminhando. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e criar confusão ali. Primeiro eles dizem que não vai acontecer nada. Mas quando eles veem que a coisa está continuando, a obra está andando, aí eles se juntam para tentar prejudicar. Então sempre vai haver oposições. E essas oposições, conforme a obra vai andando, conforme as coisas vão acontecendo, elas também vão aumentando. Eles se preparavam, né? Versículo 11 diz assim: os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Então eles estão se reunindo, eles estão se macomunando para tentar paralisar a obra de qualquer jeito. Mas quem nos chamou para essa grande obra que nós temos, não nos deu permissão de desistirmos, não nos deu permissão de retroceder, não nos deu permissão de parar. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Porque se pararmos e retrocedermos, nós vamos ser destruídos. Nós não temos opção de parar. Quando Jesus falou para eles, para os discípulos, olha só, vão até outra margem. E aí diz que uma travessia que demorava mais ou menos 1h30. Depois de 5 horas, os sujeitos não conseguiam sair do lugar. Alguém poderia falar assim, pô, quer saber? Já que não dá para a gente atravessar, vamos voltar? Mas a gente não foi chamado para voltar. A gente não tem como retroceder. A gente tem que chegar na outra margem. Nós fomos chamados para atravessar até a outra margem. O vento pode estar revolto, a tempestade pode estar contrária, mas nós não temos opção de retroceder. As ameaças, elas vão acontecer, as ameaças, elas vão vir, mas nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós não temos esta opção. Não podemos voltar naquilo que o Senhor nos chamou. Nós não podemos colocar a mão no arado e largar o arado.
Porque nós fomos chamados para uma grande obra. Quando a gente vai na roça, a gente tem uma noção do que o texto bíblico diz. Você sabe por que diz lá que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás? Alguém sabe exatamente o que o texto quer dizer? A irmã Maria está levantando a mão ali. Quem trabalhou na roça sabe por quê. O arado é uma peça de ferro, geralmente, ou de madeira, dependendo, mas geralmente de ferro por cada ponta, para levantar e afofar a terra, para melhorar na questão do plantio. E ele tem uma linha a ser seguida. Porque se você ficar fazendo zigue-zague, você vai perder tempo, gastar energia e não vai conseguir fazer um trabalho certo. Então você precisa ir numa linha, e aí depois voltar do lado, sempre afofou na terra, para o lado oposto. E isso vai preparando a terra. Você ara, depois você ara, voltando, cortando todos os morões ali, para preparar a terra. Se você ficar fazendo zigue-zague, quando você voltar, você já estragou o seu serviço. Por isso que quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. E errar a reta. Você precisa ter um alvo aonde você quer chegar. Assim somos nós na obra. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos deixar o arado. Porque se deixar, vamos trabalhar mais, vamos gastar mais tempo, mais energia e não vamos dar conta do trabalho. Então é necessário termos foco naquilo que estamos fazendo. As ameaças acontecem todo o tempo. As más notícias vêm todo o tempo. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Então Neemias, ele tinha um objetivo. As oposições se levantaram. E aí vem a terceira lição que nós tiramos. Quando as oposições se levantarem contra a igreja, é preciso orar. Capítulo 4. Primeira ameaça. Versículo 4 e 5 diz assim, ele diz, ó Senhor, ouve Senhor nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que seus despojos numa terra de cativeiro. Não encubra as suas iniquidades e o pecado deles não sejam apagados diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Quando vem a primeira ameaça, o primeiro desprezo lá, os caras falam, né? Se a raposa lá passar ali na muralha, vai cair. Ele faz essa oração. A segunda oração é quando os camaradas já aumentam o volume da provocação. Aí ele diz no versículo 10. Então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já estão sem força e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir as muralhas. Os homens estão começando a desanimar. Mas Neemias vem e ora. Ah, não, isso aqui é o terceiro ponto. Desculpa, gente. Desculpa. Versículo 9. Nós, porém, oramos ao Senhor Deus, como proteção, pusemos guardas contra eles dia e noite. Neemias orando, mas ele fez o quê? Colocou guardas. Lembra que Jesus falou para nós? Vigiar e... Aí tem gente que fala assim, precisamos orar e vigiar. Já era, filho. Já perdeu, a casa já caiu. A Bíblia manda vigiar e orar. A vigilância precede a oração. Ah, vou orar e vou vigiar. A casa já caiu, filho. A Bíblia manda vigiar e orar. A vigilância precede a oração. Então, Neemias, ele está orando, mas também está vigiando. Tem que andar junto. Porque senão não dá tempo. Os inimigos sempre são mais rápidos. As más notícias sempre chegam rápido. Já viu aquele ditado, notícia ruim chega rápido? Notícia boa você demora a saber, notícia ruim chega rápido, é assim.
mas precisamos estar em oração. Nós, porém, estávamos orando e colocamos guarda contra eles. Quarta lição. Em meio às oposições que se levantam contra a igreja, seja você, vira para o irmão aí e fala para ele, seja você aquele que vai animar seus irmãos. É você que no meio da dificuldade, é você que lá na empresa, quando começar a ameaçar, a demitir todo mundo, é você que precisa ser a voz de ânimo. É você. Porque a nossa esperança não é deste mundo, a nossa esperança é o Senhor. Nós precisamos ser o agente de ânimo deste mundo. Nós temos a palavra da viva, nós temos a palavra de esperança, nós temos a palavra de salvação. Então nós precisamos ser o agente de ânimo. Você precisa fortalecer os seus irmãos, você precisa fortalecer as pessoas à sua volta, você precisa fortalecer as pessoas da sua família. Essa semana eu fui visitar o filho da Lília. Aí cheguei lá, encontrei com a irmã dele. E aí ela estava falando que agora, dia 11, é aniversário deles. Eles são gêmeos. Aí ela falou que ela vai tirar o dia 11 para fazer a visita a ele lá, para eles passarem juntos. Só que quando eu cheguei lá, que estava conversando com o Odin, eu falei para ele, vamos orar para que no dia do seu aniversário você esteja em casa e nós façamos um culto de oração lá. E ele abriu um sorriso. Gerar ânimo. Deus pode fazer? Pode. Se Deus vai fazer ou não é outra questão, mas eu preciso colocar ânimo. Eu falei, é daqui a 2 semanas, 14 dias. Deus tem muita coisa para fazer. Então vamos orar para que no aniversário de vocês nós estejamos lá na sua casa fazendo um culto de ações de graças ao Senhor pelo aniversário de vocês e pela sua restauração. Então nós precisamos ser o agente de ânimo no meio do nosso povo. E Neemias faz isso. As oposições crescendo, as oposições acontecendo, os povos ameaçando. Mas Neemias é o agente de ânimo no meio dos seus irmãos. Ele é o agente de ânimo no meio do povo. E nós precisamos ser esse agente de ânimo. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. É eu e você. Porque o mundo, o sistema, ele quer estar indo de mal a pior. Ele quer que o sujeito desespere. Ele quer que o sujeito fique na terapia, lá no consultório. Coração angustiado, desesperado, ansiedade, aflição, angústia, agonia. E aí os consultórios terapêuticos estão cheios. Mas nós precisamos ser o agente de ânimo no meio da nossa sociedade, no meio do nosso povo, no meio da nossa igreja. Nós não vamos conseguir realizar essa grande obra por nós não, é porque Deus está ao nosso lado, Ele está lutando a nosso favor. É por isso que nós vamos conseguir realizar a grande obra que temos para nós. É por isso que as pessoas da nossa família que ainda não foram alcançadas pela graça salvadora de Cristo Jesus vão se converter e vão ser salvos. Então nós precisamos crer nisso. E a nossa família precisa ver essa esperança em nós. Então nós precisamos ser esse agente. Neemias fala assim. Assim, versículo 6 aí do capítulo 4. Assim reconstruímos a muralha, e toda a mulher ela foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Muitas das vezes no meio da obra, as coisas vão cansando. Aí o profeta Abacuque diz o quê? Senhor, aviva, quer trazer vida novamente, no meio dos anos, no meio da obra, no meio da dificuldade. Porque no meio, cara, acho que eu vou voltar. Para trás eu já sei o que vai acontecer, agora para frente eu não sei. Mas nós não temos opção de voltar. Então nós precisamos ser o agente motivador, nós precisamos ser o agente de ânimo. Lembrando aqui do musical No Último Dia, né, Célia? Aí a Célia cantou a música, né? Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Parecia.
Primeiro dia que nós ensaiamos o musical aqui, né? Aqui em cima, Jesus. Eu falei, meu Deus, aonde eu me meti? Nada fechava, narração com dança, com representação, as coisas não encaixavam. E assim, em questão de um mês, né? Mais ou menos, você viu o resultado aqui no dia. Então as coisas vão acontecendo. Mas alguém precisa ser o agente motivador. Alguém precisa ser o agente de ânimo. E esse precisa ser eu e você. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos ter ânimo. E esse ânimo precisa ser passado às pessoas. Versículo 13 e 14 diz assim: então pus o povo por família, nos lugares baixos e altos, por trás da muralha com as suas espadas, lanças e arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenha medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível. Lute pelos seus irmãos, seus filhos e filhas, pelas suas mulheres e pela casa de vocês. Está injetando ânimo. Você não está lutando por dinheiro, você não está lutando pelo Estado, você está lutando por você mesmo. Você está lutando pela sua família, pela sua descendência. Então Neemias é um agente motivador, é um agente de ânimo no meio do povo. E aí ele vai falar com todos, família por família, animando cada família, para que eles se defendam. Ó, vocês não estão brigando aqui pelo que é do outro, não, vocês estão brigando pelo que é seu. E Neemias vai animando aquele povo. E é isso que precisamos ser, agentes de ânimo no meio do nosso povo. Vira para o seu irmão do lado aí e diga para ele novamente: seja você o agente de ânimo no meio da sua família. Amém? Quinta lição que aprendemos aí: em meio às oposições que se levantam da igreja, não pare de trabalhar na obra de Deus. Tem gente que começa a cansar, aí chega para o líder: olha só, está difícil, está não sei das quantas, isso, aquilo, estou com problema lá com meu filho, problema com a minha mãe, problema com meu pai, não sei o quê. E aí começa a entregar os ministérios. Começa a desistir. Começa a parar. Achando que a coisa vai melhorar. Não vai não, filho. Enquanto eu trabalho na obra do Senhor, Deus trabalha a meu favor. No dia que eu parar de acreditar nisso, filho, já era. Eu acredito nisso. Enquanto eu cuido da casa do Senhor, o Senhor cuida da minha casa. Enquanto eu trabalho a favor da obra do Senhor, o Senhor trabalha a favor da minha obra. Enquanto eu trabalho para a família das igrejas, Deus trabalha a favor da minha família. E é assim que nós vivemos. Deus trabalha por ação nossa também. O que o Senhor fala? Buscar-me-eis e me achareis. Então precisa haver uma ação nossa. Clama a mim e responderei. Mas precisa haver uma ação, um clamor, para que haja uma resposta. Então Deus trabalha com isso conosco. Então não pare de trabalhar. Se você quer trabalhar melhor, o curso começa agora terça-feira. Fazer um merchan aqui. Para você trabalhar melhor, para você servir melhor. Estou olhando ali a Helenise. Deixa eu contar o caso da Helenise. Helenise foi o ano retrasado que você fez o curso, né? Helenise fez o curso de paixão ministerial. Aí ela fez o levantamento que tem no final do curso. Aí deu lá dom de evangelismo. Aí ela veio reclamar comigo. Ela veio reclamar comigo que tinha dado errado, que ela era da intercessão, da oração. E aí eu falei: não, a crise é boa. A crise é boa, fica na crise aí que fica bom. Daqui a pouco Deus dá uma resposta. A Helenise teve um problema no pé, um machucado, que ela ficou impossibilitada, ficou de licença em casa. E o pessoal da visitação, que é um dos braços do evangelismo, começou a visitar a Helenise lá na casa dela. Aquilo foi tão impactante no coração dela, que hoje ela está em qual ministério? A crise é boa, gente. Aquilo que ela recebeu, ela passou a doar. Ela passou a entregar.
Então a crise é boa, quando muitas das vezes acontece isso, a gente fala, pô, mas esse não é o meu lugar, mas Deus está dizendo, esse é o seu lugar. E aí você descobre. E aí quando nós trabalhamos naquilo que realmente nós fomos chamados para fazer, pessoas certas nos lugares certos, nos dá um prazer de fazer aquilo que estamos fazendo. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos trabalhando, nos desenvolvendo o nosso trabalho, o nosso ministério, fazendo as coisas com paixão. E essa ideia da paixão ministerial é algo que queima, que ferve no nosso coração, que nos motiva, que nos incentiva. Como eu gosto de estar na sala de aula, como eu gosto de ensinar, como eu gosto de trocar com um aluno, aprender com um aluno enquanto eu ensino. Isso queima no meu coração, isso incendeia o meu coração, isso me motiva a estar aprendendo cada vez mais para poder ensinar com maior qualidade. E cada um de nós tem um ministério. Então quem ora, ore com prazer, sabendo que Deus responde a oração do que clama. Aquele que ensina, ensine sabendo que Deus vai manifestar a glória dele nos seus alunos. Cada um que faz qualquer serviço, quem está na recepção, receba com alegria, com um sorriso no rosto, para que quem esteja chegando, veja em você a alegria de estar servindo a Deus. Que as pessoas olhem em você e sintam ânimo em você, para se sentirem animadas também. Mas se você está lá na recepção com uma cara de desânimo, quem chegar, filho, vai embora. Não tem como. Eu vou chegar num lugar, a pessoa está me recebendo com uma cara emburrada, com a cara fechada, com a cara amarrada. Não tem como, gente. Eu preciso receber bem, eu preciso servir com alegria, receber com alegria. Então, quando eu faço isso com qualidade, com excelência, independente do que eu faça, as pessoas vão olhar e vão se identificar, e vão querer reproduzir aquilo que eu faço. Porque essa é a missão da igreja, gerar o quê? Discípulos. Fazer discípulos, fazer outros, como eu. Ou melhores. Se Deus quiser, melhor do que eu. Professores melhores, né? Ministros de louvor melhores. Ser ministro de louvor melhor do que eu não é difícil não, tá? Mas melhores do que eu, gente. E assim é a função nossa. Fazer o trabalho com excelência. Não deixe de fazer o seu ministério acontecer. Não deixe de fazer a obra do Senhor. Por menor que seja o seu papel. Mas, pastor, ore em casa, ore com devoção, ore ali com fervor, orando, intercedendo, aproveitando a oportunidade, o tempo que o Senhor te dá. Então, precisamos fazer a obra do Senhor com excelência, com qualidade, olhando as oportunidades e não parando de trabalhar na obra do Senhor, não parando de servir ao Senhor. Sexta lição. Em meio às oposições que se levantam na igreja, precisamos manter a unidade de propósito. Os anos estão acontecendo, os anos estão passando nisso aqui. Você lê o capítulo 3 e 4, aí você acha que isso aqui está uma semana, gente. Isso aqui está acontecendo em anos. Tá? Oposições se levantam, a obra para, a obra recomeça. Neemias volta para Suzã, daqui a pouco volta para Jerusalém. Isso aqui está acontecendo. Mas aí lá no capítulo 4, versículo 20. As oposições estão vindo, as coisas estão acontecendo. Neemias fala assim: eu disse aos magistrados, aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande é a extensão da nossa obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali se reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. A muralha era extensa. Cada família ficava responsável, mais ou menos, pela localidade que eles moravam, para fazer a obra. Mas Neemias falou, olha só, que se o inimigo vier atacar, ele vai vir concentrado. Então, quando as muralhas estiverem ali, nós estivermos trabalhando, quando a buzina tocar, no lugar que tocar, vamos concentrar os nossos esforços em fazer a defesa naquele lugar onde a buzina tocar. Então todos vão num só propósito, numa só frente de luta. Muitas das vezes nós precisamos fazer isso. Na semana de oração nós precisamos concentrar nossas forças no quê? Na oração. Tanto que aqui, quando tem semana de oração, o Ministério de Ensino se concentra o quê? Na aula? Não, na oração.
Os ministros de louvor estão aqui, segunda, terça, quarta, quinta. Se concentram no quê? Na oração. Unidade de propósitos. Porque naquela semana o objetivo da igreja é orar. Quando nós convocamos aqui alguma coisa do Ministério de Ensino, algum evento, aquilo ali, o grupo de vida não funciona muitas das vezes na sexta-feira. Por quê? Porque tem um evento do Ministério de Ensino, porque o propósito é o quê? Ensino. Então, quando nós temos unidade de propósito e mantemos isso acontecendo, a igreja cresce. Porque os que estão de fora e os que estão chegando veem que essa igreja tem uma unidade de propósitos. E Neemias faz isso. Então, todos se reuniam no mesmo lugar quando a buzina tocasse. Porque ali estaria o foco da invasão. E aí, aquela família, aquele grupo que estaria ali responsável pela defesa e a obra daquele lugar, seria fortalecida. Então, nós precisamos entender que no meio das etapas que estão acontecendo, no meio das oposições, nós precisamos estar sempre unidos para que o nosso propósito seja realizado, para que o nosso objetivo seja alcançado e nós consigamos êxito naquilo que estamos fazendo. E aí, a nossa lição final aqui. Em meio às oposições que se levantam contra a igreja, quando há unidade de propósito, as posições sociais e eclesiásticas ficam em segundo plano. Lembra lá no começo que eu falei? Que os sacerdotes estavam com a mão na massa. Os povos de fora, das cidades vizinhas, estavam com a mão na massa. Tudo num só objetivo. Aí, versículo 21 diz assim: assim trabalhávamos na obra, na metade empunhavam a lança. Metade empunhavam a lança, desde o raiar do dia até o anoitecer. O dia todo trabalhando. Também, no mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nós, que nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem. Filho, não tem folga, porque o propósito é maior. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as roupas, nem mesmo para dormir. Cada um deitava com as armas à sua direita. Não tinha tempo, porque precisavam realizar a obra. O cara dormia vestido. Se o inimigo atacasse, filho, o cara não ia se preparar. O cara já estava preparado. Porque aqui, isso aqui nem é a vida toda não, tá, gente? Mas isso aqui tinha um propósito nisso. Realizar e terminar a obra. Então, de dia se trabalhava na obra, de noite se trabalhava de guarda. Para que a obra fosse finalizada. E aí nós vamos continuar estudando aqui esses capítulos aqui de Neemias e nós vamos ver essa obra realizada em uma próxima pregação. Mas eu queria deixar com você aqui, que aqui, quando nós fazemos alguns eventos aqui da igreja, a gente faz um pouco de tudo. A gente faz uma barraca, né? Eu ajudo o diácono Renato a fazer a barraca aqui, ajuda na ornamentação e vou fazendo as coisas. Por quê? A necessidade, a demanda. Ah, não é problema de Renato, ele que resolva lá sozinho. Não, filho. O nosso propósito é conseguir o resultado. Então, se eu tenho disponibilidade de horários, eu tenho disponibilidade. Se estivesse trabalhando fora, com horário ocupado, não teria como. Mas se tem uma disponibilidade, não é porque ele está sendo remunerado para a igreja que eu vou deixar para ele fazer tudo. Não, posso ajudar? Vou lá. No dia da festa da fazenda, aí a pessoa virou para mim: pastor, mas para que você está tirando o lixo? Eu falei: porque a lata está cheia, filho. Se a lata está cheia de lixo, o lixo precisa ser retirado. Não é porque eu sou pastor da igreja que eu vou deixar a lata transbordando como se nada tivesse acontecendo.
Se aquilo me incomoda, eu vou lá e resolvo. Porque quando o propósito é maior do que a pessoa, ele não perde tempo com outras coisas. A obra precisa ser feita, a obra precisa ser realizada. Se tem alguma coisa para fazer, faça. Não adie, não espere que o outro faça aquilo que você pode fazer. Para que eu vou esperar alguém fazer uma coisa que eu posso fazer? Tem coisas que eu não me meto. Tem coisas que eu não coloco a mão. Eu sou de família de marceneiro. Mas eu sou péssimo com martelo. Só uso em último caso. Mas sou péssimo com martelo. Mas eu sei segurar uma peça para os outros pregar, gente. Eu sei segurar uma peça para o outro fazer o negócio. Não sei finalizar os negócios, mas eu posso ajudar. Então nós precisamos entender isso. Nem sempre eu vou ser bom naquilo, mas eu posso auxiliar, eu posso ajudar. Então quando eu coloco a minha vida, a minha força, a minha capacidade à disposição do reino, Deus vai fazendo as coisas acontecer e multiplicando as minhas forças. Então quando você vê alguma coisa para fazer na obra do Senhor, faça. Às vezes tem uma visita, alguém, pastor, pode fazer uma visita com a gente? Posso. Pastor, pode ministrar uma palavra lá no culto, na casa de fulano? Quando posso, eu vou, não tem problema. Mas é culto no lar, não tem problema. É culto na igreja, não tem problema. Faça a obra do Senhor da melhor forma possível. Não fique esperando os outros fazerem as coisas. Seja você esse agente também. De se mover como Neemias fazia. Neemias aproveitava as oportunidades. Então, para nós terminarmos aqui, em meio às oposições que se levantam, não retroceda, não desista. Continue crendo, orando e trabalhando. Não desista. Coloca aí para mim, por favor, Salmo 126, 6, na nova tradução na linguagem de hoje. Isso aí. Ali está na versão, na nova linguagem de hoje. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheio de alegria, trazendo nos seus braços os feixes da colheita. Aquele que sai caminhando e chorando, né? Trará consigo os seus feixes, essa versão ali. Quem escreveu esse salmo está vivendo mais ou menos também, né, mesmo na época de Neemias. Esse é um salmo que a gente chama de salmo da peregrinação. Salmos que foram escritos depois do cativeiro babilônico. Então, quando esse salmo foi escrito, ele começa como? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso estamos alegres. Então esse texto aqui, ele é descrito para o povo que está voltando do cativeiro. E aí, coloca o 6 aí novamente, ele vai dizer, aquele que sai chorando, saíram para ir para o cativeiro chorando, agora eles estão voltando, semeando. E vai trazer, vai conquistar, vai colher. Porque quando você semeia, uma lei natural é que vai haver colheita. Quando você semeia na vida de alguém, quando você investe na vida de alguém, quando você investe no reino, vai haver colheita. Quando você investe o seu trabalho, a sua capacidade no reino de Deus, Deus nos recompensa. Não fique preocupado se você fizer alguma coisa por alguém, e esse alguém nem te agradecer. Não espere gratidão das pessoas. Eu estou lá no livro de Provérbios, na oração matinal, e um dos textos que eu gosto muito de Provérbios é: aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Aquele que acode o pobre no dia da sua necessidade, Deus o acolherá no dia da calamidade. Então nunca espere gratidão de ninguém.
Porque é Deus quem nos recompensa. É Deus quem nos favorece. Todo o trabalho que eu exerço dentro do ministério, não faço isso esperando alguma coisa de recompensa das pessoas. Porque eu sei que é Deus quem me recompensa. É Deus quem me beneficia. É Deus quem me abençoa. Quando nós fazemos a obra do Senhor, o Senhor nos fortalece. Neemias, ele sabia que ele foi chamado para uma grande obra. E ele empenhou o tempo dele e os recursos dele. Mas na frente ele diz que todos os dias ele mandava matar 20 bois para alimentar todo o pessoal que estava trabalhando. E isso desembolsando do bolso. Ele não pegava dinheiro que era destinado ao governador. Sabe por quê? Porque ele sabia que quem estava abençoando era o Senhor. Quem nos abençoa é o Senhor. Quem nos faz crescer é o Senhor. Então, minha irmã, meu irmão, não retroceda na sua fé. Não volte atrás. Não para de trabalhar na obra do Senhor. Não desista do seu ministério. Não desista do seu chamado. Seja você quem você for, aquilo que você fizer, faça com excelência. Mas, pastor, eu só oro, pastor. Ore com excelência. Mas, pastor, só estou lá na recepção. Receba com um sorriso nos lábios. Desde que as pessoas, quando chegar, vejam a alegria de servir ao Senhor nos seus olhos. Que eles vejam nos seus olhos brilhando pela alegria de estar servindo a casa do Senhor. É que a gente serve na igreja, gente, mas a gente não tem noção do que a gente está fazendo. O Criador de toda a terra, o Senhor do universo, decidiu permitir você trabalhar na obra dele, rapaz. Você não tem noção da grandeza que é isso. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por ele me aceitar no ministério, gente. Todo o esforço que eu posso empenhar é pouco diante da gratidão que eu tenho a Deus por ele me permitir estar aqui hoje. Porque ele podia escolher gente muito mais capacitada e melhor do que eu, mas ele me escolheu. Então eu não estou servindo a qualquer um. Eu estou servindo o Criador dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Então, quando eu entendo isso, entendo que Deus me chamou para esta grande obra, a gratidão no meu coração acontece. E aí eu vou anunciar esta palavra, até que o Senhor venha. De que Ele decidiu me aceitar do jeito que eu sou, com minhas imperfeições, com os meus defeitos, com os meus erros. Mas mesmo assim, Ele decidiu me chamar para servir a Ele. Então eu estou na presença do Rei, servindo ao Rei, sendo arauto do Rei, anunciando: o Rei está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias!